Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o 17º episódio do podcast Two Steps Ahead. Eu sou Alexandre Faustino, host desse podcast, CEO da R70, empreendedor há mais de 30 anos, e eu tenho hoje a felicidade de trazer aqui para a mesa uma empreendedora nata, alguém que faz muito sucesso na região de Alphaville e pelo interior de São Paulo. Estou falando da Leonice Alves. Mas antes de eu apresentar para vocês a Leonice Alves, eu lembro cada um de vocês para se inscrever aqui no canal, se é que vocês ainda não estão inscritos, para ativar o sininho. Dessa forma, toda nova publicação vai aparecer no seu celular em tempo real e você vai aproveitar histórias incríveis, histórias empreendedoras, histórias de vida que te farão, assim como a mim, agentes transformadores de vida e de negócios. Além do YouTube, o nosso podcast está disponível também nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e muito mais. E por fim, não deixem de se conectar comigo. No dia 5 de dezembro, às 8 horas da noite, eu vou dar uma aula ao vivo e gratuita sobre como importar da China e aumentar significativamente a lucratividade do seu negócio. Então, se você tem vontade de importar da China, se você já importa da China, ou se você conhece alguém que quer fazer negócio com os chineses, não deixe de se conectar comigo, de incentivar os seus conhecidos a se conectar comigo também, porque essa aula pode mudar a sua vida e a vida daqueles que você ama, tá bom? Então, sem mais delongas, eu vou agora apresentar para vocês a Leonice Alves, que começou a carreira dela estudando técnico, fazendo curso técnico em edificações, depois ela fez arquitetura, hoje é uma profissional renomada, reconhecida, com uma coleção de prêmios consecutivos e referência em termos de arquitetura, de design interior, estudou também neuroarquitetura e a gente vai conhecer agora essa empreendedora que arrasa e é referência por todos os lugares onde ela passa. Seja muito bem-vinda, viu, Leonice? Obrigada, Alexandre. Para mim é uma alegria estar aqui, te reencontrar, né? Você também é meu cliente, também fez sua casa comigo. Então eu fico muito feliz por estar aqui. Obrigada por esse convite. Imagina, é uma honra recebê-la aqui, você que fez o projeto da minha casa 10 anos atrás, e eu tenho muita felicidade de te reencontrar e perceber o quanto as coisas mudaram nos últimos 10 anos, desde que você fez o projeto da minha casa, né? Sim. Eu vejo você recebendo prêmios, eu vejo você aumentando o seu portfólio de produtos, conquistando cada vez mais clientes, e tudo isso é muito legal. Mas, Eunice, eu normalmente, quando tenho o privilégio de receber um convidado e uma convidada com o seu histórico, eu gosto de começar lá atrás. Porque, Legal. Leonice, quem nos assiste hoje e vai te conhecer como arquiteta com mais de 1.500 projetos de alto padrão, referência num mercado tão significativo como o de Alphaville aqui em São Paulo, não faz ideia como é que as coisas foram construídas. E a gente precisa, Leonice, como empreendedores, como empresários, a gente precisa de fato contribuir para que os nossos jovens entendam que é sim possível alcançar todos os sonhos. E a sua história, ela é uma história que serve como exemplo, como modelo para muita gente. Então começa contando como é que foi a tua infância, como é que você chegou na faculdade de arquitetura. Obrigada, viu? Eu quero contar, eu amo contar a minha trajetória, de onde eu saí para esse momento que eu estou vivendo hoje. Minha história começa num lugar bem simples, eu venho de uma família humilde, né, de um lugar pequeno, e trabalhar hoje no mercado de luxo, atuar para essas casas tão lindas, eu me sinto realmente vencedora de muitas coisas. Começa ali a minha história em Santana de Parnaíba, na parte mais afastada da cidade, eu morava no bairro mesmo, assim, não era no centro da cidade. E numa casa simples, e os meus pais me incentivaram sempre a estudar. E sempre me falaram: "Vai em busca do estudo, que é o que você vai ter, vai colher frutos". E me incentivaram, e ali eu fiz curso técnico, do técnico fui para a faculdade de arquitetura, eu sempre me identifiquei muito com desenho. Eu e minhas irmãs sempre desenhamos muito. Minha mãe também, então acho que vem disso, todos nós gostamos de desenho. E quando eu vi que em arquitetura eu poderia continuar fazendo mais desenhos, no curso de edificações também ali já tinha que escolher um caminho. Tinha mais alguns alunos que foram para engenharia civil, outros para elétrica e outros para arquitetura.
Mas foi ali a minha grande descoberta, né? Porque eu comecei a me apaixonar cada vez mais por arquitetura e ali eu sabia que aquele era o caminho para mim. Dali eu comecei a estagiar em escritórios de arquitetura e sabia que eu tinha que seguir com arquitetura. E onde que você fez colégio técnico? Em Barueri, no ITB. Colégio público. Isso. Que, diga-se de passagem, foi onde eu fiz também o meu colégio técnico, eu fiz eletrônica, eu fui aluno do segundo ano do ITB. O Que ITB ele legal. foi fundado em 92 e eu comecei em 93. Eu estudei no ITB entre 93 e 96, 4 anos de colégio técnico também. Que legal. Eu sou da turma de 96 a 99. 4 anos, né? O curso técnico. Seu primeiro ano foi o meu último. E Isso. depois você fez a faculdade de arquitetura e foi trabalhar em escritórios. Sim. Em que momento você resolveu deixar os escritórios onde você trabalhava e abrir o seu próprio escritório? Nunca me passou pela cabeça ter meu próprio escritório, né? Não tinha, assim, eu tinha um pensamento de que seria legal, mas não tinha esse desejo. O desejo partiu primeiro do meu pai e do meu marido. Interessante, né? Que eles viam em mim mais potencial do que eu mesma via. Meu pai construiu um escritório para mim em cima da garagem. Ele falava: aqui vai ser seu escritório, lá no bairro, lá nesse lugar bem simples onde eu morava. Você tem que trabalhar montar aqui, filha, para você atender as pessoas no escritório. Eu falava: papai, mas como nós vamos atender um público aqui que precisa de projeto? Porque na cidade, no bairro, ninguém contrata projeto de arquitetura, né? E eu ficava pensando: como que nós vamos fazer isso aqui? Mas já estava trabalhando em Alphaville e tudo mais. Aí eles montaram um escritório pequenininho para mim, meu pai, meu marido, na época meu namorado, para a gente começar a terceirizar serviços. A gente fazia ali planta de prefeitura, projeto executivo, que é o que os arquitetos precisavam. A gente prestava serviço para os arquitetos. Isso já no último ano da faculdade de arquitetura. Dali, de repente, já começaram alguns clientes nos procurarem. A minha conexão e o conhecimento com os empreiteiros, com pessoas muito simples, foram abrindo portas para mim. Aí a minha primeira casa, já assim, falando de atuação, já foi em Alphaville. Meu primeiro projeto, mesmo estando lá nesse escritório pequeno, foi no Melville, aqui em Alphaville. Então, não pode ter medo, né? Mas a força de quem está com você é muito importante. E o meu pai me ajudou demais junto com meu marido. Meu marido montou os computadores, colocou ar-condicionado, e os dois juntos acreditaram muito mais em mim. Isso foi muito importante. Aí eu comecei a sentir, porque o arquiteto é muito criativo, né? E não é muito empreendedor. A gente fica mais focado na criação e envolve mais com os desenhos. A gente demorou um pouco vir esse lado empreendedor. Isso que você está falando é bastante interessante e eu faço duas referências, né? Sim. A primeira, bom, eu estava te contando antes de começar o episódio, eu tenho uma satisfação muito grande em contar de onde eu vim, né? Sim. É muito triste quando a gente encontra pessoas que não sentem prazer de contar de onde é que elas vieram, como é que as histórias foram iniciadas. E eu penso que isso tem uma relevância muito grande. Ainda que Sim. a gente não tenha tido a base ideal, né, que não foi o meu caso e também não foi o seu, é importante sim que a gente conte para que haja a explicação de como foi feita a superação. Porque a Sim. nossa superação, ela influencia pessoas. Nós influenciamos pessoas o Sim. tempo inteiro, né? Então, na minha casa, eu praticamente nasci em Jandira, nasci em São Paulo, mas com menos de um ano morei em Jandira, me mudei para Jandira, cresci em Jandira. Os meus pais vieram de famílias muito humildes, a minha mãe veio de Alagoas em cima de um caminhão, o meu pai veio de Minas para tentar jogar futebol, era referência lá em Minas, mas aqui em São Paulo acabou não dando certo. E assim, com muita humildade, mas com muita disciplina, eles construíram uma família super bacana. Que legal. Eu, quando entrei na faculdade, não tinha na minha família, não estou falando da minha casa, estou falando entre tios, primos, não existia ninguém formado. Eu fui o segundo a ser graduado na faculdade de toda uma família. Então, é uma família realmente bastante simples. Mas eu tive dos meus pais dois pilares fundamentais para que a minha carreira fosse desenvolvida. Eu digo o seguinte, da minha mãe eu sempre tive amor. E de onde vem? Qual que é a leitura do amor materno que eu tive? Eu não tenho recordação de chegar em casa do colégio ou da faculdade sem encontrar um prato de comida quente.
E eu acho que isso é muito legal, porque não é um prato de comida na geladeira, no micro-ondas, em cima do fogão. Era quente, né? E numa época que não existia internet, que não tinha WhatsApp, não dava para compartilhar a localização. Mas a minha mãe sabia o horário que eu ia chegar, 11h30 da noite, sei lá, e eu entrava em casa. Às vezes ela não estava me esperando fisicamente lá na cozinha, mas estava saindo fumaça da panela, ou seja, ela tinha Ai, que acabado de gostoso. desligar e subir. Isso é amor, né? Isso. E no que isso contribui? Hoje eu sinto uma alegria imensa de entregar algo semelhante para os meus filhos, para os meus colaboradores, para quem me assiste aqui no podcast, em palestra, enfim. O amor veio da minha mãe. E do meu pai? Do meu pai veio a ética, né? O meu pai, ele trabalhou numa metalúrgica há muitos anos, pagava a minha faculdade, quando eu entrei na faculdade, com bastante sacrifício, e no início do meu segundo ano de faculdade, ele chegou em casa um dia, Leonice, e me contou que a empresa tinha fechado e ele não poderia mais pagar a faculdade. Mais de 20 anos depois, ele me contou que o dia que ele chegou em casa e avisou que não podia mais pagar a faculdade, foi porque ele decidiu sair da onde ele trabalhava, porque a empresa já não pagava mais fornecedores, a empresa estava com uma dificuldade financeira muito grande, e o dono da empresa pediu para o meu pai arrumar uma transportadora que não os conhecesse para fazer o transporte de uma mercadoria. E o meu pai falou que não ia fazer. Falou, não vou ligar, porque você não vai pagar o cara. E aí o dono falou assim, não, você vai ligar porque eu tô mandando você ligar. Meu pai falou, não se preocupa, eu vou deixar 25 anos de empresa e vou sair agora por essa porta, mas eu não vou enganar ninguém, eu não vou fazer mal ao outro. Sim, ética, Então, né? é ética. Então, entre deixar de pagar a faculdade para o filho, que poderia ser o primeiro de uma família imensa a se graduar, e enganar alguém, meu pai não pensou duas vezes, Não ele fez o pensou. que tinha que fazer. Então, com Uhum. esses dois pilares, amor e ética, a minha história empreendedora, a minha carreira, a minha história de vida, ela foi construída, que é parecido com o que você está falando. Seu pai, seu então namorado, hoje marido, construindo, acreditando em você e te dando a autoconfiança necessária. E uma Sim, outra coisa que você falou aí é de networking, né? sim. Então você vai se conectando com o empreiteiro, vai lá, faz um trabalho na prefeitura. A primeira obra do Melville, você lembra? Lembro. Eu sei a planta na minha cabeça. É Né? marcante, né? É fundamental. Quantas obras você já, já, Ah, já já fez? Quantas casas você já entregou? hoje ultrapassam 1.500 casas que a gente já entregou a maior parte estão aqui em Alphaville, né? E para a gente é uma alegria imensa. Eu não consigo mensurar tudo isso, mas aos poucos a gente anda pelo bairro e circula pelos condomínios, a gente sente o que a gente criou, né, ao longo de tudo isso. São muitos relacionamentos, muitas pessoas. É muito legal saber o que a gente consegue produzir aqui, entregar. E a alegria, minha alegria é ver essas casas funcionando, as famílias estando ali felizes. Você falando do cheirinho da comida e coisa e tal. Quando eu passo nos condomínios que eu vejo que o pessoal tá fazendo churrasco, tá cozinhando, tá curtindo a casa, aquilo me preenche o coração, sabe? Às vezes eu não preciso ser lembrada nem reconhecida, mas o fato da casa estar funcionando, uma família feliz morando ali, isso me motiva, sabe? Alguém tá usufruindo, porque para mim é um valor muito maior. Não são só casas, são lares, né, são famílias que habitam ali, e eu sei que ali tem uma família bem que está bem. Eu sou cristã, eu tenho os meus princípios cristãos, esses me norteiam a vida toda. Eu sempre orei muito para que essas casas fizessem muito sentido, prosperidade, alegria, lares abençoados. Eu acredito que eu consigo fazer esse trabalho, essa entrega com muito carinho. Assim, é muito legal tudo que você traz, né? Sim. Esse lado cristão, ele me faz pensar numa história que eu aprendi recentemente, uma reflexão que eu tenho carregado e divulgado por todos os lugares onde eu tenho tido a felicidade de passar, que é o seguinte: se a gente olhar para a história da humanidade, a gente teve primeiro Platão, que fez uma associação do desejo com o amor. Então, para Platão, naquele momento, 600 anos 400 anos antes de Cristo, Platão falava assim, ó, você ama aquilo que você deseja. E ele deu ao nome de desejo Eros, né? Uhum. E o que você deseja?
Via de regra, você deseja aquilo que você não tem, né? Então, quando é que você deseja um trabalho? Você deseja quando você não tem. Quando você tem? Quando você tem, você deseja as férias, né? Mas Platão, no primeiro momento, entendeu que desejo era igual a amor. Depois de Platão, um discípulo dele, estudante dele, mas que pensava diferente, que era Aristóteles, Aristóteles falou assim, não é isso. Não é bem assim, não. Amor é quando você performa uma atividade com excelência, porque a gente nasce com algumas habilidades. Você sabe fazer desenho, eu não sei fazer desenho, origami, pintura, nada relacionado à arte vai funcionar comigo, não tem jeito. Fala, faz um avião de papel, ele não vai voar, não adianta a gente tentar, esquece, né? Mas quando a gente faz com amor, quando a gente faz com excelência, Aristóteles fala assim, esse é o amor. Você ama aquilo que você faz bem. Então você tem que exercitar fazer aquilo que você consegue fazer bem. Esse é o amor. Mas 300 anos depois de Aristóteles, veio um outro pensador chamado Jesus. Sim. E Jesus fala assim: você quer saber o que é amor? Você vai ter que, através das suas mãos, da sua vida, gerar o sorriso no outro. Esse é o grande amor. Sim. Então, quando você arrepia, quando você fala de entrar no condomínio, ver o churrasco numa casa, ver as pessoas felizes, isso te dá uma energia, te enche de amor, esse é o amor cristão. Sim. Olha que interessante. E o que é interessante, circulando, projetando, eu tive acesso a coisas que eu ainda não tinha. E o que o meu coração fazia, assim, quando eu estava fazendo casas de milhões, eu não tinha uma casa de milhões, eu morava numa casa de bairro em Santana de Parnaíba, eu já fazia casas lindas aqui. Mas o que eu não tinha a cobiça, eu fazia com tanta entrega que eu falava: "Meu, isso é incrível, eu tô fazendo para essa família tá feliz". Eu era feliz com aquilo que Deus já tinha me dado, feliz e grata pelo que eu estava vivendo. E eu vi que os degraus foram subindo, na medida que o meu coração era grato e feliz pelo outro, porque imagina, eu entregava para os outros aquilo que eu ainda não tinha. E fui construindo. Mas a minha felicidade e o meu contentamento era fazer para o outro. E quando, de repente, eu fui crescendo e chegou a minha vez de me projetar minha própria casa, e depois construir meu escritório em Alphaville, e foram conquistas de passo a passo. Mas eu acho, assim, que o meu coração sempre foi feliz e grato, e isso fez muita diferença, para não ficar ansiosa, porque ainda não estava em Alphaville, porque eu não morava aqui ainda. E foi chegando, chega a nossa vez também. Sem dúvidas, a gente tem que ficar muito feliz com aquilo que a gente de fato tem, não com aquilo que a gente não tem, né? Eu Isso, sou nesse sentido muito mais ou totalmente Aristóteles e nada Platão, sim. né? A melhor pessoa para viver comigo é a Lucila que você conhece, é a minha É, mulher, né? sim, Então eu encho a boca para falar assim, eu sou um felizardo porque eu casei com a mulher da minha vida. sim, Agora, existem desafios? Óbvio que existem, em sim, todos os setores da nossa vida. Só que quando a gente ama aquilo que a gente tem, quando a gente quer aquilo que a gente tem, as coisas tendem a funcionar de maneira muito mais ordenada. Isso é legal sim. demais. Mas Então, em que momento que você saiu de cima da garagem do seu pai e foi para um outro escritório? em torno de 1 ano e meio, mais ou menos, aquilo cresceu demais. A gente começou a fazer os projetos para terceiro e os nossos próprios projetos, e aí eu fui para o centro da cidade, que acho que é onde já você me conheceu. Fui para o centro de Santana de Parnaíba, num outro predinho maior, Que também não era que Alphaville. também não era Alphaville. É um lugar que me deixou muito marcada, com muita saudade, porque é um lugar que Deus, assim, me abençoou demais, prosperou tudo que eu fazia ali, conheci muitas pessoas, estava pertinho da prefeitura, pertinho do jurídico. Então, aquele momento também foi muito importante, aquela conquista. Também não era nossa, era do meu sogro. E sempre eu acho que o apoio da família, uma família que te apoia é sempre muito importante, né. Então veio o apoio dos meus pais, depois do meu esposo e do meu sogro. Então, com tudo isso, a gente foi se fortalecendo para conquistar algo maior. E quando que você estudou Lightning Interior? Então, depois de um tempo praticando só arquitetura, eu senti a necessidade de estudar design de interior. O design de interior foi uma boa mudança na minha vida. Quando eu estava grávida da minha filha, eu estava estudando design de interior. Porque completa a arquitetura, né, eu precisava dar continuidade ao que eu fazia muitas obras por aqui, mas não entregava o design de interior. Aí eu falei: "Eu quero fazer isso também". E o design de interior foi mais, desafiador ainda, porque imagina, eu tinha que conhecer tapetes,
persa, tapetes finos, e eu fui me conhecendo esses produtos de luxo, conhecendo pessoas que me ensinavam, porque na escola você não aprende que um tapete é Tabriz, que um tapete é tal da França, com ponto tal, então você tem que ir se associando a quem te ensina, e eu fui buscando conhecimento. Então, além de estudar, eu fui ganhando amigos da área que foram me ensinando sobre arte. Hoje eu tenho um repertório de arte bem interessante, conheço, consigo identificar os artistas e os tempos e época, mas isso foi um exercício de uma busca constante para poder aplicar isso no meu trabalho para um público de alto padrão, né. Hoje eu especifico artes em alguns projetos que valem mais que a casa, por exemplo. Então, isso não foi de um dia para o outro, constantemente buscando conhecimento. E a neuroarquitetura veio quando? A neuroarquitetura é recente. Isso no meio deixa eu falar certinho. A neuroarquitetura é uma ciência recente aplicada à arquitetura, que é a neurociência aplicada à arquitetura, que é chamada de neuroarq, que é uma forma mais empática de projetar, de fazer design de interiores. Quando eu li sobre isso, eu falei: "Eu preciso conhecer, eu preciso", e aí isso me completou demais, porque eu vi mais significado na forma de projetar, muito mais uma forma muito mais amorosa, e colocou por terra algumas coisas algumas crenças do mercado, que eu falei: "Isso não faz sentido". Você não tem que, obrigar ninguém a nada. Então as pessoas precisam ter nas suas casas aquilo que faz bem para elas, aquilo que se identificam. Então, e um estudo mais apurado sobre o indivíduo. Às vezes aquilo que é bom para você, aquilo que você gosta, o outro não gosta. Então as pessoas têm muita diferença de uma para outra, de personalidade, de gosto. Então não é porque está na moda uma determinada coisa que vai servir para todo mundo. Tem um que gosta disso e outro que não gosta. Então tem que estudar o indivíduo. Cada cliente, cada pessoa tem um gosto bem diferente uma da outra, né. E a sua entrega mudou depois da neuroarquitetura? Ela vem, acredito que a minha entrega vem mudando ao longo dos anos. Cada ano eu procuro aplicar algo novo que eu não fazia e eu quero mudar. Todo ano eu me reúno com a minha equipe de criação e falo: "A gente vai fazer algo novo". Sim, a forma de ouvir o cliente mais profundamente, de entender a razão por que que você prefere o redondo ao quadrado, ou por que que você prefere o cinza do que o bege, ou porque você fica feliz quando tem um tom verde perto de você, ou porque você gosta de dormir só com a janela aberta, o outro gosta do blackout total. Então muda bastante, assim, então você consegue entregar algo que deixa ainda muito mais feliz o proprietário. E onde que você busca hoje a manutenção dos seus conhecimentos? Por exemplo, design interior. Creio que deva ter muita novidade, muito produto novo, são tecnologias novas de fabricação de praticamente tudo. Onde que você se atualiza? Eu constantemente deixa eu corrigir, respirar. Ai gente, tô ansiosa, deixa eu falar devagarzinho. Né, toma água, fica tranquila, vamos devagar que vai dar Vamos. tudo certo. Eu tenho que respirar mais, né, eu falo muito rápido. Vamos lá. A atualização constante do meu trabalho, foi isso que você perguntou? Eu perguntei, onde você busca atualização, né? Tá. E eu vou te dar um exemplo do meu negócio que é completamente diferente do seu, não tem nada a ver com Uhum. arquitetura, mas tem a ver com inovação. Tá. Eu trabalho com a China há praticamente 20 anos e, com exceção do período da pandemia, onde a China ficou fechada durante 3 anos, eu sempre viajei para a China, no mínimo 2 vezes por ano. Então eu tenho mais de 50 viagens colecionadas para a China. E o que que eu vou fazer na China? Na maior parte das vezes eu vou lá para fazer negócio, sento com o meu fornecedor, compro um produto diferente e tal. Mas muitas vezes eu vou lá para aprender. Porque em termos de tecnologia, a China está muito à frente da maior parte dos países do mundo. Existe um preconceito ainda envolvendo a China, que tem diminuído cada vez mais, só que o berço da tecnologia para a eletrônica, que é onde eu atuo principalmente, é a China. E o que que acontece se eu não for para a China? Eu começo rapidamente a ficar desatualizado.
Ah, Então eu vou tá. para a É China. como eu que vou para a Feira de Milão todo ano. Isso, é por Tá. aí que eu queria entender, né? Um Uhum. outro evento que eu fui muitos anos seguidos acontece em Las Vegas, onde tem um evento em janeiro, eh, empresas do mundo inteiro vão lá mostrar produtos, inovações, montadoras de automóvel vão lá mostrar os veículos cada vez mais autônomos, e tal. Então, não é tão importante quanto as viagens para a China, mas de tempos em tempos eu preciso me reciclar indo até os Estados Unidos. E aí, voltando para você, arquitetura, design de interiores, talvez a neuroarquitetura, né, para entender como é que outros profissionais têm se comportado ao redor do globo, o que eles têm trazido de inovação. Onde você busca essa atualização para que o seu cliente seja sempre atendido com excelência? Para o design de interior, eu visito a feira de design que tem em Milão todo ano. É uma feira gigante, que a cidade toda para em função disso. Então, tanto na feira como fora da feira, é repleto de conhecimento, de instalações inspiradoras que faz a gente refletir sobre as mudanças e traz uma ideia do que virá de tendência. Ali eu visito as grandes marcas, faço curso com alguns daqueles nomes mais importantes que estão nos eventos. Isso contribui demais. Por exemplo, na última eu estive num curso com Dolce Gabbana. E nesse curso eu vi como ele pensava no processo criativo, tudo que ele trouxe da Dolce Gabbana, roupa, moda para casa, que as grandes marcas estão aplicando muito, virando muito para casa, né, para decoração de casa, tudo isso pós-pandemia. Então, se você pegar a Louis Vuitton, tem a Louis Vuitton casa, a Armani casa. Então, eu fui atrás disso, conhecer um pouco mais e fazer alguns desses cursos. E isso é no design de interior. Na arquitetura, a arquitetura, você tem que ir em busca do que está acontecendo de novo no mundo, o que tem de tecnologia. Então, as grandes feiras que acontecem aqui no Brasil também são muito boas, de construção civil. Ai, me ajuda a lembrar o nome de construção civil, as feiras? Casa Cor, Não, a FEICOM, né? Como a FEICOM, e tem mais uma, como chama a outra? Não, tô querendo falar das de construção, que são muito grandes. Elas são da América Latina, aqui no Brasil são as mas você está maiores. sempre antenada e participando dessas feiras. Sim, sempre estou nas feiras e nas viagens, por exemplo, as viagens que eu faço para outros países, eu procuro conhecer um pouco da arquitetura regional. Então, eu procuro conhecer, viajo, por exemplo, eu fui para a Suíça, eu sabia que o Le Corbusier tinha ali aquela arquitetura dele feita na Suíça, onde ele é o nosso mestre da arquitetura moderna, da arquitetura contemporânea, voltar, da arquitetura, deixa eu corrigir. Quando eu fui para a Suíça, eu fui conhecer a obra do Le Corbusier de perto. Então, aquilo que eu estudei na faculdade, quando eu viajo, eu procuro buscar e ver de perto, conhecer, aprofundar meu conhecimento sobre o período da arquitetura que a gente está atuando. Então, eu busco também os arquitetos contemporâneos, os arquitetos premiados mundialmente. Então, eu quero ver o que, que eles estão fazendo e sempre trago algo novo que eu possa aplicar no meu trabalho. O meu trabalho precisa ter repertório. Então eu preciso buscar inspiração, eu preciso conhecer materiais novos, então eu estou sempre pesquisando, estudando, e cada viagem eu trago algo novo que eu consigo aplicar. Agora, as construções, elas mudam muito de país para país, né? As casas nos Estados Unidos, elas são construídas de uma outra maneira, elas têm uma arquitetura bastante diferente da que a gente vê aqui em Alphaville, por exemplo. A Casas técnica. pré-fabricadas, muitas, né? Até em função da temperatura, você pega para um lugar Uhum. mais frio, é um outro tipo de construção. O que que você consegue trazer de outro país e aplicar aqui? Olha, tem semelhança sim na forma de habitar. Se você pegar as casas mais bacanas dos Estados Unidos, dos condomínios de luxo, como em Los Angeles, se você pegar aí os grandes condomínios de luxo, Malibu, se você pegar o que tem de luxo nos Estados Unidos, o que tem de luxo, o luxo é meio universal. Então, como é o nosso mercado, você consegue encontrar semelhança nos acabamentos. Inclusive, o nosso mercado absorve muita coisa de fora, né? Por exemplo, os metais importados que a gente usa da Hansgrohe. Então, tem muita coisa de tecnologia de fora que é usada aqui no alto padrão. Então, os mármores, né? A gente vê também que lá fora dá muito valor, porque a gente também tem aqui os nossos granitos brasileiros,
os nossos mármores exóticos são exaltados fora daqui. E eu consegui trazer isso também para o meu trabalho e falar para os meus clientes: vamos dar valor para isso, olha como lá fora isso é visto com tanto, como algo tão bom. Então hoje eu consigo aplicar um mármore brasileiro e dar valor para isso, dar significado, porque você vê, consegue embasar melhor sua obra, porque vê lá fora como estão sendo, um olhar diferente para o nosso trabalho, entendeu? Entendi. Como é que é ensinar o novo rico a ser rico? Que é eu assisti um vídeo seu, você estava dizendo isso, né? Que muitas vezes você ensina aquele que está chegando em Alphaville. E para quem está nos assistindo ou nos ouvindo e não conhece, não é de São Paulo, não conhece Alphaville é um projeto que começou aqui em São Paulo, hoje tem em vários lugares diferentes, esparramados aí pelo Brasil, mas a gente está basicamente falando do Alphaville que fica em duas cidades da região metropolitana, Santana de Parnaíba e Barueri. Alphaville está aí a 30 quilômetros da capital de São Paulo e é um local que abriga celebridades, um local que abriga altíssimo padrão, mas que é muito, muito mais acessível economicamente do que São Paulo, por exemplo, além de entregar um nível de segurança que São Paulo, nesse momento, infelizmente, não entrega para quem vive ali no alto luxo, né? Mas, voltando, tem muita gente que chega aqui em Alphaville, né, e te pergunta, e aí, como é que eu faço agora? Qual que é essa história? Essa história é interessante, porque eu também pego gente que veio com uma história parecida com a minha. Alguém que também tem, aqui tem muitos vencedores, que eu falo, que aqui é a terra de muitos vencedores, pessoas prósperas. Nem todo mundo que está aqui nasceu aqui. Boa parte também vem com histórias muito bonitas, que se identificam inclusive com a minha. Então são pessoas que batalharam para chegar aqui, então elas querem aprender a acessar esse mercado, a se comportar como esse mercado seria, né. Mas não tem muito segredo não, basta você ter, escutar os profissionais que atuam na nossa área, né, a gente ensina hoje a gente tem até uma marca nova hoje de mesa aposta, a gente ensina sobre mesa aposta, a gente tem personal organizer que deixam as casas incríveis, super arrumadas, então tem uma rede de apoio que pode te ensinar a manter a sua casa tão linda, que você não vai ter diferença de uma casa para outra. Legal. Vamos falar Nem de marketing digital um pouquinho, né? Principalmente depois da pandemia, a comunicação via mídia social, os negócios via mídias sociais explodiram, né? Uhum. E você é muito ativa no Instagram. E aí eu tenho duas perguntas para você. A primeira é como o seu negócio cresceu em função de mídias sociais. Eu queria entender o peso que você dá ao crescimento em função das mídias sociais. E o segundo, que é uma questão bastante interessante, você é uma pessoa muito humilde, muito simples, sempre disposta a ajudar, muito receptiva. E a mídia social, ela tem uma característica que ela te expõe, né? Então, uma pessoa mais expansiva, que gosta de aparecer, se mostrar, não sei o que tal, ela tende a ter ali mais facilidade com a mídia social. A privacidade nossa, através da mídia social, ela vai para o espaço. Como é que você trata essa exposição através das mídias sociais? Ah, eu tomo bastante cuidado, a gente tem que mostrar aquilo que tem que mostrar. Como uma arquiteta, eu mostro um pouco, muito pouco da minha vida pessoal, e eu exploro mais o meu trabalho. Então eu coloco o que eu estou fazendo, o que que eu estou atuando, e preservo a minha casa, a minha família, mas todo mundo que me segue sabe que eu tenho uma família, que eu tenho um marido, que tenho uma filha. E alguns sabem até o nome do meu cachorro, então tem que tomar cuidado, porque a gente acaba tem uma linha muito tênue, então tem que saber preservar. Eu procuro preservar o que é íntimo meu, que é a minha família. Algumas pessoas já me perguntaram: "Ai, faz um tour da tua casa, mostra como é a tua casa". Eu não fiz isso ainda. Eu não me sinto pronta para fazer isso, sabe. Eu acho que algumas coisas têm que ser guardadas, assim, algumas coisas são nossas, assim. Mas eu tenho um público muito querido, eu fico muito feliz, porque tem pessoas que vêm e falam: "Ai, sempre sonhei em fazer a casa com você, tô esperando há anos". E isso é bem legal, é uma história, uma trajetória que você precisa construir na internet, então não é de um dia para o outro, né. Nós temos posts ali de não sei nem dizer quantos anos que já estão ali. Então, a gente vai se aproximando do nosso público e tomando cuidado também, só mostra aquilo que a gente acha que faça sentido. E a internet te ajudou, as mídias sociais te ajudaram a crescer o negócio nos últimos anos?
Sim, ajuda. É sempre muito bom. Vem muitos clientes também pelo Instagram, pelo YouTube também, pelo Google. Só é saber trabalhar, essas ferramentas são muito boas. Legal. Agora, por 8 anos consecutivos, você foi eleita como a profissional do setor pela revista Decorar. Qual é a justificativa de ser heptacampeã? Ah, é trabalho, não tem muito o que dizer, assim, aqui também no Polo Alphaville, nós também, temos essa semana eu recebi esse prêmio, então eu fico muito feliz, muito, mas é um resultado de um trabalho intenso, né, a gente sabe que só que eu também não me conformo, sabe, eu entendo que no ano que vem vai ter de novo, então eu tenho que correr atrás. E celebridades? Qual foi a primeira celebridade que bateu no seu escritório e falou: eu quero fazer um projeto, eu quero fazer a minha casa, quero que você faça? Olha, eu vou te contar um segredo aqui meu. Eu gosto de tratar meus clientes como iguais. Então, eu não celebro citar os nomes de uma celebridade, porque todos vocês são muito importantes para mim. Então, todos são como celebridades. Se eu tratar um diferente do outro, não vai ficar legal. Eu sou muito grata, desde as pessoas low profile, discretas, que nunca pude publicar a casa, até esses famosos que hoje eu atendo. Então eu não gosto muito de colocar em prateleiras, eu gosto que sim, que nivelar os meus clientes, são todos muito importantes para mim. Puxa, bela resposta, que legal, legal. Eu te fiz essa pergunta não para colocar em prateleira, mas normalmente a gente sente um frio na espinha, um arrepio diferente a hora que a gente ganha o peso da responsabilidade de tratar com alguém que a gente sempre olhou à distância e fala assim, nossa, eu tenho algumas pessoas que eu sempre Admirou, né? admirei demais, né? Tá, legal, agora vamos fazer uma palestra na empresa daquele empresário que me inspirou demais. Dá um arrepio. Vamos trazer para o podcast uma pessoa que eu vim acompanhando e ele nem sabia que eu existia. É outra sensação, por isso a pergunta. Mas a sua resposta de entender que todos nós, me incluindo, que somos seus clientes, estamos nivelados para você, é bastante interessante e só demonstra o profissionalismo e o lado humano que você tem, que é muito forte, sabe? Sim, Eu entendo e aprendi isso, né? obrigada. Não é um conceito meu, que a gente tem dois lados na nossa vida. Eu chamo de lado um e lado 2. E do lado um é onde a gente vai encontrar pessoas que mudam o mundo, como você faz, né? Que são os empreendedores, que são aqueles agentes transformadores, né? Se a gente pensar Steve Jobs ou Bill Gates, ou Graham Bell com telefone, Thomas Edison com a luz, Leonice Alves com a arquitetura, todos esses, né, vivem do lado um. E o que tem desse lado um? Tem o arregaçar as mangas e entregar o melhor de si para que o trabalho seja sempre feito com excelência o tempo inteiro. E quando não sai com excelência exatamente, a gente repete, faz de novo. E de novo, 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 até funcionar. Do lado Sim, 2, a gente tem tudo aquilo que a gente não controla. Não adianta, a gente não vai controlar se o nosso interlocutor vai estar prestando atenção naquilo que a gente está falando, ou vai gostar do nosso posicionamento. Eu, quando viajo para a China, não faço a menor ideia se o meu fornecedor vai aceitar a minha proposta. Quando eu vou para uma reunião com o cliente, eu não sei se ele vai comprar, mas eu tenho que estar sempre do lado um, que é entregar o meu melhor, né? E se a gente ficar do lado 2, ao invés de fazer tudo aquilo que você vem fazendo, a gente começa a lamentar. Eu não tive essa oportunidade, eu não tive aquela chance, eu não tenho aquele escritório, eu não tenho aquela casa, e o lamento, o murmúrio, ele não vai nos ajudar, não. né? E quando a gente vem do lado 2, a gente tem tudo o que você hoje entrega para todos nós que somos os seus clientes, né? A excelência, a disposição e esse nivelamento pessoal que você acabou de falar, que é um negócio muito lindo, sabe? Isso é muito Obrigada. legal, parabéns. E quem quiser te procurar para construir uma casa, reforma também funciona ou não? Sim, como eu tenho feito retrofit, a Alphaville está se reconstruindo, né? E a gente tem feito bastante retrofit. Tem alguns apartamentos que eu só faço a parte de design de interior ou casas.
Então a gente atende tudo. Também atendemos o corporativo, escritórios, também indústrias, atendemos tudo. Nosso escritório, tudo que for de arquitetura e de design de interiores, nós entregamos de projetos. Quem quiser construir uma casa ou reformá-la, fazer o design de interior, conversar com você para entender como é que funciona a organização da mesa, né? O que é que vai encontrar a hora que chegar lá no teu escritório? O que vai encontrar? É. Você vai me encontrar, eu vou conversar com você, eu vou entender a sua necessidade e a partir daí a gente vai traçar um plano e juntos a gente vai realizar algo. Eu falo que eu não faço nada sozinho. Se o cliente meu do outro lado não me falar tudo o que ele precisa e eu encontrar nele então as respostas, ele me dá um orçamento mínimo que ele pode fazer, aí a gente encontra um caminho. Então é isso, é um diálogo e uma proposta. Construir hoje é mais barato do que 10 anos atrás ou mais caro? Ah, tudo subiu demais, né? Então, aproveite bem a sua casa, porque ela hoje está muito mais valiosa. Tudo subiu, tudo está um pouco mais valioso, mas ainda vale muito a pena construir. Vale muito a pena construir, porque hoje o mercado que vende ganha em cima da sua casa pronta. Então, sempre construir é uma coisa muito boa. A automação é uma realidade? Com certeza, não dá para pensar uma casa hoje, uma casa de alto padrão sem automação. Você não vai sair por aí procurando seus interruptores. No celular você consegue fazer tudo isso ou numa tecla organizando todas as cenas da sua casa, então não dá para fazer sem. Hoje é praticamente unanimidade entre os seus projetos ter uma automação. Com certeza. Eu te perguntei do preço de se construir uma casa, porque a automação está mais próximo da minha realidade, Sim, tecnologia, eletrônico, China. E quando eu construí a minha casa, eu fui até uma empresa de automação e na época ele me disse o seguinte, falou, a gente precisa estudar o que é que você quer, fazer uma avaliação mais profunda, mas de forma resumida, você vai gastar com a automação o valor de um Golf, que hoje, se ainda fosse fabricado aqui no Brasil pela Volkswagen, a gente está falando aí de 200, 250 mil reais. É isso que custaria um Golf hoje. Mas eu tenho alguns amigos que trabalham com automação em São Paulo, em Santa Catarina, e eles me reportam, eu vejo na China, toda vez que eu vou para lá, que os valores diminuíram demais, diminuíram né? muito. E a automação hoje ela é muito mais completa do que 10 anos atrás, né? Então hoje é muito mais acessível fazer um sistema de automação residencial. E muito mais inteligente, né, hoje o sistema de automação. A partir de 20, 30 mil você automatiza uma casa do tamanho da sua, de ali 500 metros aproximadamente. Então mudou muito, assim como a iluminação, a tecnologia está a nosso favor, eu digo. Está melhorando. Ao invés de encarecer, ela tem ficado acessível. Isso é um ponto muito positivo para a gente que constrói. E qual que é o próximo passo da Leonice profissional? Onde que você quer chegar? Eu tenho sonho de ir para fora, né, projetar mais fora do Brasil, é o meu desejo. Eu tenho feito alguns trabalhos, mas eu quero intensificar isso. É o meu sonho ter mais trabalhos fora, aqui, não só por aqui, mas crescer para fora também. Você tem alguma estratégia montada para que isso aconteça? Algumas. A gente está estudando. Legal. Que você leve essa energia sua que é impressionante, muito positiva, esse amor, esse carisma para todos os lugares por onde você passar. Dar alegria, gerar alegria ao outro é algo muito legal, além de ser um mandamento cristão. A gente Sim, tem que levar alegria ao outro, a gente tem que fazer o outro feliz. sim. E não é só, não sou só eu, a minha esposa também, que você conhece, quando a gente lembra de quem projetou a nossa casa, né, que foi você, a gente sente um desejo muito grande de te acionar se outra casa vier a ser construída, projetada ou retrofit, porque você nos faz bem. Que E bom. aqui no podcast, quando a gente vai chegando no fim do episódio, eu digo o seguinte, né, para o convidado, para a convidada e para quem está nos assistindo. A minha missão aqui, ela é uma só. Eu preciso levar a vocês, convidados, e a vocês que nos assistem, nos ouvem, um pouco de alegria. Sim, Então, nesses praticamente 50 minutos de podcast, se em um minuto você se sentiu bem, você se sentiu feliz, você teve vontade
de continuar um pouco mais essa conversa, um insight para fazer alguma coisa para o outro. E quem nos assistiu, se teve vontade de que esse episódio durasse um pouquinho mais, é porque nesse momento vocês foram felizes. E se vocês foram felizes, a missão desse podcast está cumprida. Com Não é o número de certeza. likes, não é o número de views, não é o número de compartilhamentos, é a felicidade. Quando a gente vive assim, a gente vive de uma maneira muito mais feliz. Que legal. É isso, Leonice. Muito obrigado por compartilhar parte da sua história. Muito obrigado por fazer bem a tanta gente. O lar é o nosso refúgio, né? A gente vê o que tem acontecido na pandemia, quanta Sim, gente construindo novos lares, muito né? bom. E se você concordar comigo, eu creio que quando a gente constrói o nosso lar, a gente está pensando só em coisas legais, em coisas Sim. boas, É um sabe? momento muito bom. Quando alguém está nesse momento que é fazer a sua casa, construir a sua família, né? Já é um momento incrível. Eu falo que eu trabalho com um dos momentos mais lindos da realização pessoal. Você pode ter quantas casas você tiver, mas a tua casa que você vai morar, constituir ali a tua família, é o lugar mais precioso da terra. Então eu me sinto privilegiada de trabalhar com algo tão especial, porque toca mesmo a vida das pessoas, pode mudar e fazer muito bem. Então eu entendo o quanto essa missão é importante. E eu fico Legal. muito feliz, muito É, grata por estar aqui. não, a gratidão é minha e com essa sua energia, com essa sua disposição, a gente vai dia a dia construindo famílias melhores, a gente vai construindo um estado melhor, um país melhor. Né? Eu acredito que todos nós que empreendemos, né, você empreende há muitos anos, eu empreendo, tanta gente no Brasil empreende, a gente precisa amar o nosso país. E para a gente amar o nosso país, a gente precisa amar primeiro as pessoas do nosso Sim, país, né? A gente tem que levar sempre bons exemplos para que todos sejam felizes com aquilo que tem. A gente precisa construir o nosso crescimento, a nossa vida, sempre com base no que é certo. E é muito legal ter te recebido aqui. E para quem quiser te encontrar, quem quiser construir a casa, fazer um retrofit, entender o que é que a gente pode fazer de design interior, onde que as pessoas te encontram? podem me encontrar nas minhas redes sociais, o meu site é leonicialves.com, o meu Instagram é @leoniciarque, me segue lá para eu ganhar mais uns seguidores, e o nosso YouTube é Leonice Alves Arquitetura, vocês vão encontrar a gente em todas essas plataformas. Legal. Na verdade, é muito mais simples do que a Leonice está dizendo. Se entrar no Google e digitar Leonice, antes de escrever o Alves, já vai aparecer, Já porque vai. de fato ela é referência em tudo aquilo que ela faz. E é muito legal. Eu encorajo cada um de vocês a ir para a internet, a pesquisar sobre a Leonice, entrar no Instagram dela. É um sonho o que ela vem realizando, as casas, os projetos são todos realmente fantásticos, vale muito a pena. Além de a gente estar falando de uma pessoa absolutamente íntegra, muito leal aos clientes. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu sou cliente da Leonice há muitos anos, né? E depois de anos a gente precisou de documentação e tal, e a gente sempre foi muito bem recebido lá pela Leonice. Então, cada um de vocês, dependente do lugar onde vocês estejam, se no Brasil, fora do Brasil, se em São Paulo, fora de São Paulo, não deixem de pesquisar sobre a Leonice, seguir os canais dela, se conectar com ela, porque tem muita coisa boa aí para vocês também. Muito Certo, moça? obrigada. Muito obrigada. Fiquei muito feliz de participar aqui do seu podcast, de te reencontrar. A gente se viu há muitos anos atrás, hoje foi um reencontro. E muito obrigada, sucesso para você, para tua família e também aos seus seguidores e a quem está nos ouvindo. Acredite, é possível, nós conseguimos, né, Lê? Todos podem conseguir também. Essa é a dinâmica, né? É, Eu tenho uma alegria muito grande de conversar não só com empresários, com empreendedores, mas também com adolescentes que estão no ensino médio, que estão na faculdade, porque de novo, a gente precisa acreditar. Tem um ponto muito importante, a gente já fecha aqui, que é sobre o acreditar em nós, né? A gente tem que ter uma autoconfiança, a gente precisa sim, ser autoconfiante. E a autoconfiança, ela não nasce em nós, ela nasce nas pessoas que nos cercam. Então, se a gente receber o carinho dos nossos pais, dos nossos amigos, se a gente encontrar
pessoas em quem a gente pode confiar. E hoje a gente tem mentorias em todos os setores, né? Quando a gente fala de business, mentor é aquele que vai te ensinar como trabalhar, como se portar, tal. Mas hoje, para você ter uma boa saúde, você também tem um mentor, que é um nutricionista, um nutrólogo, você tem médicos que vão te acompanhando ao longo do tempo, né? E todos eles são mentores e que te ajudam. Então, se a gente tiver as pessoas certas ao nosso lado, a gente vai receber inputs bastante positivos, a gente vai receber os caminhos que a gente tem que percorrer para as coisas darem certo, e isso vai nos encher de autoconfiança, e com autoconfiança a gente pode ir muito longe. Isso aí. Eu tive o privilégio de participar de uma palestra na XP alguns meses atrás, com um medalhista olímpico nosso, Flávio Canto, e ele faz um projeto social, ele tem um projeto social imenso que alcança milhares de crianças carentes aí de várias comunidades, e ele tem um lema, ele fala que passado não é destino. Isso é muito importante, né? Muito importante. Passado não é destino. Então, se você teve um passado difícil, o seu futuro pode ser muito melhor. Isso. Depende, principalmente, você arregaçar as mangas, planejar direitinho, estudar, acreditar e ir embora. É isso Tá bom? mesmo. Você é um grande exemplo. É isso. Obrigada. Fechamos. Então, para você que esteve conosco até aqui, deixe o seu like, deixe os seus comentários, que são bastante importantes, compartilhe conteúdo, o compartilhamento é fundamental. Esse canal é um canal que traz para vocês a realidade das coisas, o mundo como ele é, o mundo como ele funciona na íntegra, né, e vocês precisam compartilhar, vocês têm essa oportunidade de compartilhar, então não deixe de compartilhar. E não se esqueçam, dia 5 de dezembro, que está aí, uma terça-feira, 8 horas da noite, você e todos aqueles que estão ao seu redor podem ter a oportunidade de aprender como fazer negócios com a China e aumentar a lucratividade da sua empresa. A China é o maior parceiro econômico do Brasil, a China é o maior cliente do Brasil, e o que significa ser o maior cliente do Brasil? O nosso país produz e vende majoritariamente para a China. E a China também é o nosso maior fornecedor. É da China que a gente compra a maior parte dos produtos que vem de fora do Brasil. E por que isso existe? E eu vou te ensinar. Porque em termos de agro, o nosso país é muito forte. E aí a gente vende principalmente os nossos produtos do agro para a China. Mas em termos de tecnologia, de componentes eletrônicos, a gente não tem essa infraestrutura aqui. E a gente precisa comprar de algum lugar. E onde que hoje tem o melhor custo-benefício tecnológico? É na China. Se a gente vai importar componentes ou importar produtos acabados, depende de uma série de estratégias que eu vou começar a compartilhar com vocês a partir do dia 5 de dezembro. Então, se inscreve no link que vai estar aqui embaixo. Para quem está me ouvindo e não está me assistindo, os links estão disponíveis também em todas as minhas redes sociais. Garanta o seu lugar, participe dessa aula, alcance outras pessoas e vamos juntos fazer do Brasil um país cada vez melhor. Vamos alcançar vidas, porque no final é isso que interessa. Muito bom. Muito obrigado pela participação de todos vocês, pela audiência, quem me assistiu, quem me ouviu. E se Deus quiser, daqui a 2 semanas um novo episódio vai ao ar só para você.